Evangelho, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: quem procura ganhar a sua vida, mas vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, essa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram então: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas, hoje com esta apresentação escatológica do Senhor a respeito dos últimos dias, a respeito da vinda do Filho do Homem. A imagem que Jesus nos apresenta hoje evoca algumas memórias do Antigo Testamento muito significativas para o povo de Israel naquele primeiro século. Seja a imagem de Ló, seja também a imagem de Noé e da geração que estava em torno a Noé. Muitos recebem o anúncio e os sinais da graça de Deus, mas muitos também são aqueles que não acolhem esses sinais e não seguem. A referência, seja a Noé, seja a Ló, se unem numa mesma expectativa. Existia a geração que ouviu e viu os sinais anunciados por Noé, mas mesmo assim não acreditaram e por isso não se prepararam. Quando chegou o tempo, não se improvisa o compromisso com Deus, não se improvisa uma vida de entrega, não se improvisa uma aliança de amor. Por isso, era necessário que aqueles que viram e receberam os sinais pudessem, acolhendo o que lhes foi anunciado e manifestado, pudessem assumir um compromisso autêntico com o Senhor. E eis que o tempo se completou, e esse compromisso não foi aceito, não foi acolhido, e as consequências chegaram. Em relação à mulher de Ló, era aquela que acompanhou o seu marido em tudo, recebeu e viu as exigências que foram apresentadas, porque, afinal, tanto o sofrimento da cidade como o sofrimento de sua própria família se abateram sobre eles. E ela, ainda assim, no momento em que o Senhor realizava a salvação através do seu anjo, olhou para trás desejando a vida de outrora. Ou seja, a conversão nos leva a buscar aquilo que nos propõe e nos ensina Deus, aquilo que nos mostra o Senhor, para ser a alegria do nosso coração. O testemunho da mulher de Ló é daquela que, mesmo conhecendo e caminhando junto, não se deixou transformar completamente por aquilo que recebeu. A geração de Noé é a geração que, vendo, não segue. A imagem da mulher de Ló é aquela que, mesmo vendo e até seguindo,
não adere o seu coração, não cria uma aderência de vida, um vínculo interior. E dessa forma, quando chega o tempo, quando chega o momento, não se identificam e não estão em comunhão com o Senhor. Por isso vamos pedir duas graças ao Senhor nessa sexta-feira. A primeira é que os sinais do amor e da misericórdia dele, que ele regularmente manifesta por nós, não se escondam diante dos olhos da nossa alma, e que o nosso coração consiga reconhecê-los e ter a alegria por vê-los acontecendo. E que dessa grande certeza e experiência possa nascer em nós o desejo de modelarmos a nossa vida à luz da misericórdia que o Senhor realiza para conosco. Porque a partir da experiência de Deus, vai se modificando não só o nosso comportamento, mas o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, as nossas atitudes em relação a nossos irmãos e irmãs. Por isso, peçamos ao Senhor de bondade e misericórdia que nos dê a luz do seu Santo Espírito, para que possamos sempre, vendo os sinais de sua presença, desejar que o nosso coração se modele estreitamente a toda a beleza que expressa o coração do nosso Deus, para sermos um só. E desse modo, não apenas desejaremos a vinda do Senhor, mas nos alegraremos com a sua chegada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.